Vamos celebrar o Deus Emanuel, Ele está conosco. Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei, estás comigo. Tua sombra
és lindo, Jesus. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Paz Church de Palmas. Eu quero orar com você agora.
Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça e abra a sua boca. Deus, Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque nós estamos com vida, Paizinho. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A praga não chegará na minha tenda, Paizinho. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo dom da vida. Paizinho, nos deu o dom da perseverança, o dom de permanecer debaixo da Tua soberania, Paizinho. Senhor, afia o nosso coração, prepara, capacita, para que a gente seja cada vez mais usado pelo Senhor nesse reino, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Confessamos que você conquistou os nossos corações. É por isso que levantamos as nossas mãos com confiança, porque nós podemos acessar o santo lugar. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós te amamos.
Lá em Êxodo 17, tá assim, tá aí na sua tela, eu quero que você leia comigo rapidinho. Leia aí comigo, vai. Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e as nossas ovelhas e cabras? O povo estava reclamando a Moisés. Calma lá, Êxodo 17, anotou aí? Então vamos ver o que aconteceu um pouquinho antes disso. Eles saíram do Egito, da escravidão, eles viveram as 3 primeiras pragas, eles viveram. As 7 outras pragas, eles viram acontecer só quem não era o povo de Deus. Eles já teve esse algo sobrenatural maravilhoso. Beleza. Eles não fugiram do Egito, eles saíram pela porta da frente. O faraó falou: pode ir. E eles ainda receberam ouro, receberam animais, falou: podem ir todos vocês, mulheres e crianças. Eles não fugiram, eles saíram. Então eles viveram as 3 primeiras pragas, viram as outras 7 e saíram com riquezas. Eles saíram e deram de frente para o Mar Vermelho. Então Moisés, com seu bordão, ordena e o mar se abre. E a Bíblia diz que eles passaram em terra firme e eram paredes de água. Eu fico imaginando, talvez seja uma das cenas mais chocantes, mais marcantes da Bíblia, para mim. Passar e você ver aquela parede de água, o mar se segurando ali e você passar no meio. Então, aí eles chegaram do outro lado. Beleza. Eles chegaram do outro lado, aí já acontecia o maná. O maná, o que é isso? É o alimento quando eles acordavam, estava lá todos os dias. Pediram carne, choveu codornizes. E agora aqui, ó, em Êxodo 17:3, eles estão assim reclamando de sede. E só reclamava. Lembra? Não era a primeira reclamação, eles não paravam de reclamar. E eles viram para Moisés e falam: Moisés, e aí, vai matar a gente de sede? O que isso quer dizer? Apesar deles terem visto todas as maravilhas que o Senhor fez, tudo isso que eu falei para vocês, eles param de esperar que o Senhor seja o seu provedor e confia e coloca toda a responsabilidade no Moisés. E aí, cara, vai matar a gente de sede? Tá maluco? Olha o que você fez com a gente. Então eles param de confiar, de acreditar no Senhor soberano que fez todas essas coisas e olham para Moisés. Ou seja, eles olham para as circunstâncias. Eles deixam de olhar para cima. Olha só, você que está me assistindo, você tem que olhar para cima, de onde vem o seu socorro. Pare de olhar para as circunstâncias e de ficar culpando os outros. E aí, cara, olha onde você me meteu. Olha o que você fez com a gente. Porque, queira você ou não, nós temos líderes no Brasil, no estado, no município, no seu bairro, no seu condomínio, no seu prédio. E você tem que lembrar que o nosso socorro vem de cima. Olha o que fala aqui em Salmos 37:5. Muito, muito, muito bonito, muito legal. Leia aí comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará a você, meu querido. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de ficar culpando Moisés, pare de ficar culpando Pedro, Tiago, João no barquinho, pare de ficar culpando o barquinho, para de reclamar. Lembra que os murmuradores não herdarão o reino dos céus? A murmuração é um pecado. Para de reclamar, para de olhar para as circunstâncias e olhe para cima, de onde vem o seu socorro, pelo amor de Deus. E nesse momento de dízimo e oferta, o que acontece quando a gente faz o nosso dízimo e oferta? Se faz com alegria, pelo amor de Deus. Eu quero que você alegre-se ao fazer o dízimo e oferta, porque é muito bom. Sabe por que é muito bom? Número 1, isso testifica que o seu coração é grato. Isso nunca foi e nunca será sobre dinheiro, sobre valores. É sempre sobre o seu coração. Eu falo isso todas as vezes aqui. Então você dizimando e ofertando, isso testifica que o seu coração é grato. Olha, Senhor, o Senhor me deu tudo isso, me deu 90%, eu estou te devolvendo os 10%. 2, isso é um reconhecimento
que o Senhor é o seu provedor. Fala, não vai me faltar. Eu estou te entregando o meu caminho, Senhor. E o mais o Senhor o fará por mim. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas, as demais coisas te serão acrescentadas. Então você está em terceiro lugar. Você está declarando que Ele é o seu Senhor, o seu provedor, o seu Salvador. Você está o adorando. 4. Nesse momento que você consegue fazer o seu dízimo e a sua oferta com alegria, você está colocando dinheiro debaixo dos seus pés. Isso é uma proteção, você tem que entender que isso é uma proteção. Além de ser uma adoração, além de ser um gesto de amor para o Senhor, além de você confiar nele, isso é uma proteção. Está te protegendo contra os gafanhotos, está te protegendo contra a avareza. Salim Mushiba, pão duro, avareza, pecado. Isso está fazendo com que você tenha controle sobre o seu dinheiro e não o dinheiro sobre você, tá bom? 5º, todos esses pontos são importantes, mas esse 5º ponto toca muito o meu coração. Quando você faz o seu dízimo, a sua oferta, em 5º lugar, já falei 4, em 5º lugar, você está levando o evangelho adiante, meu querido. Atrás da câmera ali tem o Patrick. Essa câmera custou, esse microfone que eu estou usando custa, essa estrutura custa. E isso está acontecendo graças a você, que faz o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto a gente está aqui gravando, o Willy está ali, trabalhando, na administração, sozinho, tá, gente? Não tem ninguém aqui na igreja. Fica tranquilo aí. Então, quando você faz o seu dízimo e faz a sua oferta, você está levando o evangelho adiante. A gente está salvando, sendo instrumento para salvar vidas, para salvar almas que a gente nem conhece. Amém? Nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre o seu coração grato. Aqui na barra, na barra da sua tela, tem o Pix, tem as contas do banco para você fazer uma transferência, um TED, um DOC, do jeito que você quiser. E se você não tem acesso a essa tecnologia, procura o Willy, procura o pastor. Você não vai deixar de dizimar ou ofertar porque você não detém essa tecnologia de Pix e transferência pelo celular. Fica tranquilo. Não deixe Satanás se aproveitar disso. Liga para o Willy, liga para o pastor, tenho certeza que eles vão atender vocês, tá bom? Um beijo no coração, um ótimo culto. Deus é contigo. That I'm compelled to find. Though I love the flowers and trees and the smell of the grinding sea and all the beautiful things here in life. And I'm a pilgrim here on the side of the grave. Muito boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor para o seu coração. Nós vamos agora passar para o ministério da palavra. E eu queria ler com você um versículo só. Josué capítulo 14, o versículo 13, diz assim: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Josué deu Hebrom a Calebe como herança. É muito interessante, porque eu só posso dar o que é meu. E nós sabemos que foi o Josué que conquistou Hebrom. Olha o que diz aí Josué 10:36. Aí Josué e o seu exército subiram até Hebrom, atacaram e tomaram a cidade de Hebrom. Então Josué, com o seu exército, conquistou Hebrom e agora ele está dando Hebrom
para Calebe. É muito interessante isso. Agora, essa cidade estava prometida, ou essa terra estava prometida para o Calebe há 40 anos atrás. Josué 14:9 diz que Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pisaste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente. Então, o grande Josué conquista Hebrom e entrega Hebrom, dá Hebrom para o Calebe. Mas essa terra já estava prometida para o Calebe há 40 anos atrás. Guarde isso no seu coração. Muito importante. Irmãos, Hebrom é uma cidade que existe até hoje, é uma das cidades mais antigas do mundo. Hebrom significa aliança, e isso vai ser muito importante daqui a pouquinho. Tem 40 ocorrências em toda a Bíblia dessa terra chamada Hebrom. Ela é muito importante, ela se tornou uma cidade de refúgio, nós sabemos disso. Lembra? Uma daquelas cidades que quando alguém matava sem querer, por acidente, essa pessoa podia fugir para uma dessas cidades de refúgio, e uma dessas cidades de refúgio é Hebrom. Davi escolheu Hebrom como a sede do palácio onde ele morava. Ele morou em Hebrom por 7 anos, e foi lá em Hebrom que o Davi foi ungido para ser o rei de todo Israel. Ele foi para Hebrom quando ele era o rei de Judá, e ele morou ali. Mas depois que ele foi ungido como o rei de toda a nação, foi lá em Hebrom também. Então, por que será que o rei escolheu Hebrom para morar por esses 7 anos? Por que o Calebe está aqui, depois de 45 anos, reivindicando essa promessa de Hebrom? Eu creio que Hebrom era uma das melhores terras, se não a melhor de todas as terras. Ela foi conquistada pelo próprio general, pelo próprio chefe, o Josué, o grande Josué, e ela foi entregue ao Calebe. Uma grande bênção. Por isso que a Bíblia diz que Josué o abençoou e deu o filé para o Calebe. Deu o melhor para o Calebe. Deu essa grande bênção que é Hebrom para o Calebe. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Josué é um tipo de Cristo, nós sabemos disso. Você sabe que o nome Josué no hebraico é igual ao nome Jesus no grego, Joshua. Então, a primeira coisa aqui, Josué é um tipo de Cristo. A primeira coisa que o nome deles são iguais. Agora, o Josué é o general invicto, como Jesus, que nunca perdeu uma batalha, uma guerra. E a coisa importante aqui também, Josué é esse que vai tirar o povo do deserto e vai introduzir na terra prometida, na terra do descanso de Deus. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele venceu todos os nossos inimigos, ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado e nos introduziu na terra da promessa, nos introduziu na terra do descanso. Josué é um tipo de Cristo. Então, o que eu quero dizer para você hoje à noite? Josué já conquistou Hebrom e entregou para o Calebe. Jesus já conquistou a sua Hebrom, a minha Hebrom, a nossa Hebrom. Ele conquistou, ele venceu todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade e poder, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então Jesus, assim como Josué, derrotou os nossos inimigos, conquistou a nossa Hebrom, ou seja, o melhor de Deus para nós, para cada um de nós, para você que está me assistindo. Jesus conquistou uma Hebrom para você. Eu quero dizer algo especial que é seu, é o seu quinhão, é a sua herança, é a sua parte na conquista de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, assim como o Calebe recebeu Hebrom das mãos do Josué, das mãos do Joshua, das mãos de Jesus, nós temos que receber a nossa Hebrom das mãos de Jesus.
Agora, o que eu quero te mostrar hoje à noite? Eu quero te mostrar que tem 3 coisas aqui na vida do Caleb que nós precisamos ter para tomar posse da nossa herança. Irmãos, aquela primeira geração não tomou posse da herança. Eles tinham todas essas promessas, mas eles não tomaram posse da sua herança. Então, o fato de você ter uma promessa não é a garantia de que você já tem a herança. Então, nós precisamos tomar posse da nossa herança, que o nosso Josué, o nosso general invicto, já conquistou para nós e quer nos entregar. Porque se nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiro com Cristo, o que é de Cristo é nosso. Assim como o que era do Josué se tornou do Caleb, o que é de Jesus é seu. Agora, tem uma parte que é nossa. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. Então, a primeira coisa aqui que eu vejo na vida do Caleb, irmãos, ele tinha um desejo ardente. Desejo ardente. Isso é a primeira condição para nós tomarmos posse da nossa herança, do nosso general Jesus. Ele conquistou e ele quer nos entregar. Mas nós temos que nos apresentar com um desejo ardente. Eu quero mostrar isso para você aqui em Josué, capítulo 14, versículo 10. Olha o que o Caleb vai dizer para o Josué. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora eu sou de 85 anos. Caleb estava agora com 85 anos. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Então você vê um desejo ardente. 45 anos, esse desejo ainda está ardendo no coração do Caleb. Irmãos, o que é um desejo ardente? Sabe, é um foco, é um propósito, é um alvo, é aquele senso de missão, é aquele senso, para isso que eu estou aqui, é uma paixão. Entende o que eu estou falando? A gente não pode viver sem esse desejo ardente, sem esse foco, sem essa missão, sem esse propósito claro, sabe, sem saber onde nós queremos chegar. Nós precisamos disso. Em Salmo 37:4, confirma isso. Fala assim, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, irmão, nós temos que desejar ardentemente. Tem que ter um desejo ardente no nosso coração, ok? Eu até digo assim, será que tem uma maneira da gente medir o nosso desejo? Porque se eu te perguntar, você tem um desejo por alguma coisa, você vai dizer, eu tenho muitos desejos por muitas coisas. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando por algo específico, é a sua Hebron. É aquilo que Jesus tem para você. Hebron era o quinhão, era a herança, era a bênção do Caleb. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre vários desejos. Eu estou falando sobre um sonho. Sabe, eu estou falando sobre um sonho que você sonha dormindo e acordado. Eu acho até que principalmente acordado. Sabe, igual como José sonhava como sendo um grande líder mundial, mesmo sendo um garoto pobre. É isso que eu estou falando hoje à noite. Eu estou falando que o Senhor satisfaz esses desejos. A outra tradução fala anseios, é um desejo ardente no nosso coração. Sabe, irmãos, eu digo assim que, eu brinco que tem um aparelho chamado desejômetro, não é? O desejômetro, ele mede a intensidade do seu desejo. Você quer saber se você tem um desejo ardente? Você tem que se fazer uma pergunta. Qual o preço você está disposto a pagar por esse desejo? Por essa sua Hebron, por esse seu sonho,
por esse seu alvo, por essa coisa que você nasceu para fazer e para ser. Entende o que eu estou falando? Qual o preço que você é capaz de pagar? Às vezes eu vejo, não é, nós sabemos de atletas, não é, que tem um desejo, um sonho de ganhar uma corrida, uma Olimpíada, e a gente vê o preço que essas pessoas pagam. O preço de comer menos, de comer saudável, o preço de dormir cedo, o preço de acordar cedo, o preço de treinar muito, porque eles têm um desejo ardente no coração. Entende? Então acho que o que faz a diferença entre aqueles que vão conquistar a sua Hebron e aqueles que vão voltar para o deserto, conquanto tenham promessa e chamado, irmãos, a diferença começa aqui. A primeira coisa, esse desejo ardente. Sabe qual o preço você é capaz de pagar? Não é? Eu sonho em passar nesse concurso. Qual o preço você é capaz de pagar por isso? Não é? De estudo. Quanto tempo você está disposto a estudar por isso? O que você está disposto a abrir mão na sua rotina, na sua vida, no tempo que você passa na internet ou na televisão, ou jogando tempo fora? Quanto tempo você está disposto a investir nesse sonho? Isso é desejo. Quando você está disposto a pagar o preço, e o preço alto, o preço que for necessário, você tem um desejo ardente. Se você tem um desejo ardente, você já começou bem. Então, um exemplo para mim que é fantástico, do nosso mestre Jesus, lá em João 4,34, olha o que ele responde, irmãos. Olha o que ele responde. Ele disse assim para os discípulos, estavam preocupados porque ele não tinha almoçado até aquela hora da tarde, até altas horas da tarde, e ele estava ali investindo tempo, primeiro com a mulher samaritana, depois a mulher samaritana trouxe toda a cidade, ele já estava aproveitando ali para pregar para aquela gente, porque essa era a Hebron de Jesus. Jesus veio para isso. Ele veio para pregar a verdade, ele veio para pregar o reino de Deus. Então ele era apaixonado por isso. Então quando os discípulos chegaram com comida, falaram para ele, come, mestre. E olha o que ele responde em João 4,34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Jesus sabia a sua missão, sabia o propósito dele, ele tinha um alvo, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo ardente. E sabe, irmão, sabe qual é o preço que ele era capaz de pagar? Ele era capaz de abrir mão do almoço dele. Ele era capaz de ficar 40 dias sem comer. Meu Deus, por causa do sonho dele, por causa do desejo dele. Então, eu quero começar a te fazer esse desafio. Você tem esse desejo ardente? Jesus já conquistou a nossa Hebron. Já chegou a hora de nós recebermos essa herança, essa parte, essa porção, esse quinhão. Agora nós temos que estar prontos. E a primeira coisa é esse desejo. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, tanto o desejo, como a realização do desejo. Então, irmão, nós temos que orar por isso. Senhor, eu entendi, eu tenho que ter um desejo ardente, e eu não tenho pago o preço suficiente, eu negocio muito o meu tempo, eu não estou focado nisso, isso não é uma coisa forte na minha vida, e eu sei que o Senhor vai satisfazer os anseios do meu coração, e eu sei também que a tua palavra diz que é o Senhor que efetua tanto o querer, tanto o desejo, como a realização do desejo. Opera em mim, Senhor, opera em mim o desejo ardente por essa Hebron na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, meu irmão, é muito tremendo isso. O nível de desejo pode ser medido pelo preço que eu estou disposto a pagar pelo objeto do meu desejo. Jesus pagava qualquer prato gostoso. Ficava 40 dias sem comer por causa da sua Hebron. Aleluia, glória a Deus. E a segunda coisa aqui, irmãos, para a gente avançar. Então diga comigo, desejo. Primeira coisa, desejo, mas não é qualquer desejo, desejo ardente. O Caleb tinha esse desejo ardente. 45 anos depois, ele disse para o Josué, agora,
Pois dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. 45 anos. Agora eu estou com 85 anos, mas eu continuo desejando. Eu quero esse monte. Percebe? Tem um desejo ardente. Aleluia. Agora a segunda coisa. A perseverança do Caleb. A perseverança do Caleb. Irmão, fantástico isso também. Josué 14:8 diz: meus irmãos que subiram comigo, lá naquela primeira geração, há 40 anos antes, desesperaram o povo. Eu, porém, olha só, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente, 40 anos antes, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente para sempre, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. O Moisés falou isso para o Caleb. E o Caleb está fazendo essa oração, vamos dizer assim, para o Josué, né? Claro, ele está falando ali com o Josué homem, mas nós estamos dizendo que o Josué é o tipo de Cristo. É como se ele estivesse fazendo uma oração, não é? Senhor, todo mundo naquele dia, os 10 espias, desanimaram o povo, difamaram a terra, foram incrédulos, não acreditaram nas tuas promessas, mas eu perseverei, eu continuei acreditando. Ele está contando isso para o Josué. E ele diz que o Moisés, vendo isso, vendo esse relatório de perseverança, de fé, disse para ele: porque você perseverou, Caleb, você vai herdar essa terra. Você vai herdar essa terra, você e os seus descendentes, para sempre. Perseverança, irmãos, é a palavra-chave. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Como que eu desenvolvo essa perseverança? Eu não vou conquistar a minha Hebron sem perseverança. Eu não vou conquistar o que Jesus já conquistou e quer me entregar sem perseverança. Beleza, eu tenho um desejo ardente. Mas, irmãos, eu tenho que acrescentar a esse desejo ardente a minha perseverança. Então, como que eu desenvolvo a minha perseverança? A primeira coisa, é o que a gente já viu aqui no primeiro ponto. Eu tenho que alimentar o meu desejo. Alimentar o meu desejo, ficar sonhando, ficar visualizando pela fé mesmo. Como José via pela fé a realização do sonho. Como o Jacó via os animais dele nascerem daquele jeito que o Labão falou, que se nascesse pertenceria ao Jacó. O Jacó via aquilo. O Abraão olhava as estrelas e contava as estrelas e ele declarava: assim que vai ser a minha descendência. Então, irmãos, como que eu desenvolvo essa perseverança? Eu não desisto. Então, a primeira coisa, eu alimento esse desejo. Eu alimento esse desejo. Eu alimento esse desejo. E a segunda coisa, irmão, fé. Fé de que o Senhor já me capacitou a conquistar esse desejo. Porque se Deus colocou esse desejo no meu coração, e é Ele que efetua o querer e o realizar, como que Ele coloca uma coisa no meu coração que eu não sou capaz de conquistar? Então, irmãos, nós precisamos desenvolver essa perseverança. Sem perseverança, não tem conquista. E eu quero terminar essa parte aqui da perseverança falando de alguém. Eu nunca vi alguém mais perseverante do que essa pessoa. Para mim, essa pessoa é o faixa preta da perseverança. É o homem mais perseverante da história mundial pelos séculos dos séculos. Sabe como é o nome dele? Isso mesmo, Jesus. Olha o que diz, irmãos, Hebreus 12:3. Eu estou falando do homem Jesus aqui. Hebreus 12:3 diz assim, olha: pensem bem, não é para pensar de qualquer maneira não, para pensar, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Sabe qual que é o segredo da gente não se cansar na nossa missão, não se desanimar na nossa missão, da nossa Hebron? Sabe qual que é o segredo disso? Irmãos, é nós pensarmos no que Jesus viveu, em todas as oposições que ele viveu e venceu.
se nós pensarmos nele, irmãos, nós vamos nos encher dessa perseverança que, unida ao nosso desejo, irmãos, é uma dinamite para nós conquistarmos a nossa Hebrom. Então, a Bíblia nos exorta a pensar em Jesus, que suportou tal oposição. Olha só, quer ver uma coisa interessante? Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Então ele chega para cumprir a missão, ele chega para a sua Hebrom, ele chega para fazer a obra do Pai, ele chega, ele sabe quem ele é, ele sabe a identidade dele, ele chega e o seu povo não o recebe. João 1,11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo povo para o qual ele veio. Ele foi rejeitado pelo povo que ele veio para salvar. Já pensou? Você já sentiu isso? Você ser rejeitado pelos seus, por aqueles que você quer servir, quer trabalhar, ninguém aceita você. Jesus não desistiu. Ele foi rejeitado pela sua própria família. João 7,5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Ah, quantas pessoas eu estou vendo, irmãos. Ah, ela tem um desejo, até um desejo ardente. Mas aí elas passam por algumas oposições. Mas aí a família diz assim, eu não acredito em você. A família não bota fé, a esposa não bota fé no seu projeto, os filhos não botam fé no seu projeto, sei lá, um irmão, um pai. Ah, eu vou desistir, me desanimei. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, pense na oposição que ele sofreu, para que você não desanime. Outra coisa que eu acho muito interessante, Jesus, ele não foi compreendido nem pelos seus discípulos. Os discípulos não entenderam a missão deles. A pessoa, irmãos, depois de todo aquele tempo de treinamento, 3 anos, um pouco mais de 3 anos intensos de treinamento, falando da missão dele, do projeto, do propósito, do foco, do alvo, treinando aqueles discípulos para continuarem a missão. Aí quando chega no finalzinho, um pouco antes da crucificação, aí Jesus chama eles, faz uma das últimas reuniões com o grupo, depois que eles viram tantos milagres, ouviram tantas palavras de Jesus. Mateus 16, 21, Jesus disse para eles, eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Não entendeu nada, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ah, irmãos, Jesus teve que dizer para ele de uma forma dura, sai da minha frente, Satanás. Então, irmãos, pensa bem, você está ali vendendo o seu sonho, seu projeto, e as pessoas que você mais confia não entenderam nada. Irmãos, Jesus também foi traído por aqueles para quem ele mais doou ou se doou. Ele foi traído pelo Judas, ele foi negado pelo Pedro, e não foi só uma vez, não, foram 3 vezes. É pessoa, o seu amigo, seu melhor amigo, o seu sócio te traindo 3 vezes. Você perdoa e ele te trai de novo, você perdoa, ele te trai de novo. Jesus não desistiu. Ele foi abandonado por todos os seus alunos, por todos os seus discípulos. Ele ficou sozinho, mas ele não desistiu. Tem uma paixão dentro dele, tem um desejo ardente dentro dele e ele acredita que se o Pai deu aquela missão, ele é capaz de cumprir até o final. Então aconteça o que acontecer, seja ele rejeitado pela família, seja ele rejeitado pela sociedade, pela religião, seja ele não compreendido até por aqueles que ele explicou tanto. Irmãos, nada disso fez Jesus parar. Ele passa por um julgamento totalmente injusto. Ele apanha ali, recebe chicotadas, cusparadas, xingamentos, mas ele persevera, ele não desiste, ele é igual o Caleb. Eu digo que ele é, claro, muito mais do que o Caleb. Ele não desiste por nada. Irmãos, ele vai ser crucificado, mas quando ele está carregando a cruz para cumprir a missão, para cumprir o propósito dele, para cumprir o alvo da vida dele, para conquistar sua Hebrom,
a Bíblia diz que ele não suportou o peso daquela madeira, e aí do madeiro, e ele caiu no chão. E ele caiu no chão com aquela cruz. E aí foi chamado um homem ali, um tal de Simão, de Cirene, para ajudá-lo a carregar. Mas ele foi se arrastando. O sirineu foi carregando junto com ele. Mas ele não desistiu. Meu Deus, ele é tremendo. Ele é pendurado na cruz. E lá na cruz, ele é desprezado. Ele ouviu palavras terríveis. Desce da cruz se você é o Filho de Deus. Salva-te a ti mesmo. Mas ele não desistiu. No finalzinho ali, alguém tem uma misericórdiazinha dele, fica compadecido dele e oferece para ele vinho e mirra, que era um entorpecente, que pararia a dor dele completamente. Mas aquilo ali, ele não podia tomar, porque ele teria que receber todas as dores no seu corpo, para que ele pudesse carregar todas as nossas dores. Se ele tomasse aquele vinho com aquela mirra, ele sairia do plano, ele sairia do projeto, ele sairia da missão, ele sairia de Hebron. Então ele disse, não, eu vou até o fim. E ele não desistiu. Quem que vai tomar posse da sua herança? Quem que vai tomar posse das coisas que Jesus já conquistou por nós? Quem que vai tomar posse da sua Hebron? Aqueles que, como Caleb, perseverarem até o fim. Nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre, o mestre da perseverança. Aleluia! Glória a Deus. Diga comigo, desejo ardente. Diga comigo, perseverança. Agora diga comigo, aliança. Irmão, quem que vai receber a sua Hebron, que Jesus já conquistou? Quem vai receber o seu quinhão, pelo qual Jesus já lutou? Pelo qual Jesus já derrotou Satanás e os seus demônios para nos entregar? As pessoas de alianças. As pessoas de aliança. Eu quero terminar com isso aqui. Josué 14, versículo 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse para o Josué. Então, irmãos, o Caleb não chegou lá sozinho. Não era uma guerra solitária. Não era um desejo solitário. Irmãos, ele levou a equipe dele. Talvez ele levou ali os principais dele ali, talvez os líderes de Judá. Ele levou ali. Claro que o Josué fez essa gente sonhar com ele. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos? O Josué fez essa gente sonhar. 45 anos ele recebeu aquela promessa. Ele falava disso. Ele falava desse sonho. Ele falava desse alvo. Ele se via conquistando Hebron e recebendo Hebron da mão do Josué. E ele conquistou aquelas pessoas, e aquelas pessoas acreditaram no sonho dele. Eu acho lindo isso. Ele não estava sozinho. Agora, é muito interessante porque eu disse para você que as pessoas que vão receber a sua Hebron das mãos do Josué, que já é uma promessa, são as pessoas que têm um desejo ardente, mas são as pessoas que não desistem e ficam alimentando esse desejo ardente. São pessoas que acreditam no potencial delas, que Deus deu. Mas também, irmãos, são pessoas de aliança. Então, veja bem, eu acho muito interessante, porque o nome de Hebron, está aqui em Josué 14:15, o nome, olha só, dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então veja bem, então o nome daquela cidade era o nome de um gigante. O nome de um gigante. Pensa aí num gigante na sua vida. Não é? Pensa aí num impossível da sua vida. Era o nome da sua Hebron. Era o nome da sua Hebron. Aí passou a se chamar Hebron. Quem colocou o nome Hebron? Foi o Josué, quando conquistou Kiriat Arba. Ele chamou de Hebron porque Hebron significa aliança. O Josué também não estava sozinho. O Josué não estava sozinho. Lembra quando eu li que o Josué, com o seu exército, subiu e conquistou Hebron. Então, irmãos, tudo aqui é sobre aliança. Então, o Josué troca o nome daquela cidade
que era o nome do gigante. O nome da cidade era impossível. O nome da cidade era difícil demais. O nome da cidade era dureza. O nome da cidade era doença incurável. O nome da cidade era miséria completa. Irmãos, e ele mudou o nome daquela cidade para Aliança. Aliança. É com aliança que nós conquistamos a nossa Hebron. É muito interessante, irmão, a gente pensar na Bíblia sobre o poder da unidade. Olha o que diz Provérbios 18. Deixa eu te mostrar algumas coisas que a unidade faz. Por isso que a unidade é tão essencial. Não basta só eu ter um grande desejo, perseverar nesse desejo, alimentar meu desejo, não desistir dele como Jesus, como Caleb. Eu tenho que ser uma pessoa de aliança. Se eu quebrar essas alianças, eu perco a força da conquista. Eu vou te provar isso. Provérbios 18 diz, o solitário, olha só, uma pessoa que não tem aliança. Uma pessoa que vive sozinha, não, eu me garanto, não, eu consigo, não, eu sei, não, eu posso sozinho, eu não preciso de ninguém. O solitário busca o seu próprio interesse, não é? Então ele quer a sua Hebron também. Ele quer a sua conquista, ele tem o seu desejo. Ele pode até perseverar no seu desejo. Ele busca o seu próprio interesse. Mas ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Olha só, gente. Então a primeira coisa aqui, a unidade, ela traz sabedoria. Porque se a Bíblia está dizendo que o solitário, ele se rebela, ele repele, ele expulsa a verdadeira sabedoria, o contrário também é verdadeiro. O homem de aliança, a pessoa de aliança, atrai sabedoria. Irmãos, e isso é óbvio da gente pensar. Quando eu me uno com alguém, agora eu sou dois, não é? Então quando eu me uno com a minha esposa num projeto, sabe, irmãos, às vezes a gente perde a nossa Hebron, porque o marido, ele está sonhando para um lado e a esposa está sonhando para o outro. O marido tem um alvo, a esposa tem outro. Então, quando eu me uno com a minha esposa naquele mesmo projeto, naquela mesma Hebron, naquele mesmo sonho, foi isso que o Caleb fez com aqueles líderes de Judá. Ele sonhou e ele fez com que o sonho dele se tornasse o sonho de toda a equipe. Sabe, esse é o segredo, o marido fazer a esposa sonhar como se o sonho fosse dela também. Tem poder nisso. E por que tem sabedoria nisso? Porque, irmãos, imagina quanta sabedoria, não é? Quanta coisa que a Meila sabe que eu não sei. Quantas experiências que a Meila teve que eu não tive. Não é? E o contrário também. Então, quando a gente se junta, a gente se fortalece, a gente se empodera. E quando a gente está junto, irmãos, a gente atrai a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia diz em Salmos 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Então, quando eu me uno com a minha esposa, por exemplo, eu estou dando só um exemplo. Quando eu me uno, quando eu tenho unidade de propósito, quando tem o mesmo sonho, irmãos, o Senhor se faz presente. Então, o que acontece? É o cordão de 3 dobras, né, que a Bíblia fala. O cordão de 3 dobras. A Bíblia diz que se o homem lutar sozinho, ele vai ser derrotado, mas se eles forem 2, ele vencerá. E aí ele fala assim que o cordão de 3 dobras não se quebra. Então, quando tem unidade, a 3ª dobra, que é Jesus, se manifesta e a sabedoria dele vem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou ali com a minha esposa, eu estou sonhando com ela, o mesmo sonho, a mesma Hebron, a gente tem aquele mesmo desejo ardente, a gente está perseverando nisso, a gente tem uma unidade de propósito. Aí o Senhor manifesta, e aí, irmãos, aí a gente recebe a sabedoria dele, aí tem revelação, aí tem visão, aí tem novas ideias, aparecem novas oportunidades, porque a 3ª dobra chegou, aleluia! Irmão, tem poder na unidade, tem poder na unidade. O primeiro é sabedoria, não é? O segundo eu já até falei aqui, é a presença da vida e da bênção de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. É claro que isso não vale só para o casamento, não é? Tá lá na equipe, aí tá, um tem um sonho,
lá na empresa, outro tem um alvo, outro tem outro propósito, está todo mundo dividido, não tem assim um objetivo comum, um desejo ardente por algo em comum. Não, cada um tem o seu alvo, cada um tem o seu sonho. Isso enfraquece, perde sabedoria e perde a vida e perde a bênção de Deus. E outra coisa aqui, irmãos, onde tem unidade, nós temos poder contra Satanás. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 2:11. Ele fala que é para a gente se perdoar um ao outro, para a gente restaurar os relacionamentos, para que a gente tenha unidade, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Sabe qual que é o jogo de Satanás? O jogo de Satanás é divisão. Porque ele sabe que o solitário perde a sabedoria. Ele não vem a manifestação de Deus para derramar sabedoria ali no casal ou na equipe. Não vem. Satanás sabe que ele está solitário. Então ele não vai ter sabedoria. Ele não vai ter vida de Deus, bênção de Deus. E qual que é o jogo de Satanás? Divisão. Por isso que Jesus disse: a casa dividida acabará em ruína. O reino dividido não subsistirá. Deixa eu terminar isso aqui com algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Olha como que Jesus levava a sério essa coisa de unidade. Primeiro, ele não andou sozinho. Jesus, o Filho de Deus, ele era todo suficiente, ele não precisava de ninguém, ele poderia fazer tudo sozinho, não é verdade? Poderia, claro que poderia. Mas, irmãos, ele escolheu uma equipe. E ele ensinou para essa equipe a importância deles andarem em equipe, em unidade. Olha só, eu quero terminar lendo João 17:22. Olha só, irmão, que coisa tremenda. Ele disse para eles assim: olha, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele está falando aqui, ele está orando, né? Essa oração sacerdotal, ele está falando com Deus. Eu, Senhor, meu Deus, lhes tenho, para os discípulos, lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Senhor, eu estou ensinando para eles sobre a tua glória. A minha vida tem glorificado o Senhor aqui na terra. E eu estou ensinando para eles isso, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Meu Deus, muito forte. Aí ele diz assim, olha, eu neles, então tinha unidade entre Jesus e a sua equipe, e tu em mim. Jesus tinha unidade com a sua equipe, mas ele tinha unidade com a Trindade, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Percebeu? Senhor, eu oro para que a unidade entre eles seja como a minha unidade contigo. E eu quero que essa unidade contigo se aperfeiçoe, e entre eles também, eles sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meu Deus, o mundo só vai entender que Deus ama a gente como ama o seu primogênito, quando nós formos um, como ele e o Pai são um. Meu Deus, é muito forte isso. Então, irmãos, nós temos que levar muito a sério isso. Nós temos que ser pessoas de aliança. Não pessoas de contrato, é diferente. Um contrato tem uma duração. Eu faço um contrato de aluguel, dura 1 ano. Não é verdade? Eu faço um contrato para comprar um carro, dura tantos anos. Se eu não cumprir o contrato, eu perco o carro, eu perco a casa. Isso é contrato. Eu estou falando de aliança. Aliança é para sempre. Deus fez uma aliança conosco no sangue de Jesus. É para sempre. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando sobre nós sermos pessoas de alianças, que não quebram aliança por nada. Nem nossa aliança com o Senhor e nem nossa aliança entre nós. E isso, irmãos, nos capacita, nos dá sabedoria. Isso nos dá
poder contra Satanás. Isso nos dá vida e bênção de Deus. Foi por isso que o Caleb conquistou a sua Hebrom. Amém, queridos? E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração onde você estiver. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por causa desse tempo, por esse tempo de dificuldades. Muitas pessoas têm desanimado, têm desistido dos seus sonhos. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor colocou essa palavra no nosso coração para nos dizer que o Senhor tem uma Hebrom para cada um de nós. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor tem um quinhão para cada um de nós. Ó Deus, e o Senhor já conquistou isso. O Senhor é o nosso Josué, o nosso general invicto. O Senhor já conquistou isso. Isso já é teu. Essa Hebrom já é tua. E o Senhor quer nos entregar. O Senhor quer nos entregar. Ela já está prometida para cada um de nós, como Hebrom estava prometida para o Caleb. Mas, Senhor, nós clamamos nessa noite por esse desejo ardente. Nós clamamos que o Senhor nos dê graça para perseverarmos nesse desejo ardente como Caleb, como Jesus principalmente. E não desistamos por nada, e nada em absoluto nos desanime. Oh Deus querido, e nos faça, Senhor, pessoas de aliança, pessoas que não quebram aliança, pessoas que não enfraquecem o seu poder, pessoas que não negociam a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela é condicionada à unidade, porque o Senhor Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aliança, ali eu estarei no meio deles, ali a sabedoria estará no meio deles, ali o poder de Deus estará no meio deles. Senhor, nos faça pessoa de aliança, em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos, Senhor, pela nossa Hebrom. E, queridos, muito obrigado, que Deus te abençoe, um domingo de vitória para você, em nome de Jesus. Amém. Raiva! Que ódio! Que ira! Tudo que eu tramo contra aqueles missionáriozinhos nojentos dá errado! Já sei! Eu vou enviar aquele nosso ultra mega sônico Meteoro X! É isso! É daí, Livius! Sim, chefe! Não me chama de chefa! Levantem logo suas lesmas ambulantes! Nossa, que dor de cabeça. Calem a boca, seus animais! Eu preciso que vocês cumpram uma missão pra mim! Pra que essa agressividade? Oxi. Eu vou mandar aquele nosso poderoso gigante meteoro naquela escola de missões. Mas antes, eu preciso que vocês sigam até lá e destruam todas as armas que eles têm contra os nossos meteoros. Entenderam? Sim, senhora. Este plano não pode falhar! Vocês entenderam? Sim, poderosa Malévola. Poderosa Malévola? Gostei disso. Agora saiam daqui. Eu quero vocês naquela escola missionária, destruindo todas as armas deles. E este plano não pode falhar. Vocês me entenderam? Oi, prof. Posso entrar para o nosso discipulado? Oi, Amanda, claro, tudo bem com você? Você tá boa? Tô bem. Que bom. Eu queria saber com você, no nosso discipulado hoje, sobre a sua arma. Vamos ver aqui essa arma. Uau, ela é linda, né? Essa tua arma é tão linda, maravilhosa. Você sabe por que é tão importante louvar e adorar a Deus? Sim, é porque eu louvo a Deus porque Ele me amou primeiro e eu amo Ele. Ele me amou primeiro e me atraiu a Ele.
É verdade, a gente ama tanto Ele, louva e adora Ele por quem Ele é e tudo que Ele tem feito na nossa vida. Verdade. Sim, Ele me perdoou de todos os meus pecados. Exatamente, Ele nos deu a vida eterna. Que tremendo, não é verdade? Mas tem outras razões também. Porque hoje eu tava sem vontade de louvar. Estava sentindo inveja dos outros missionários. E eu também tava com preguiça. Esses pensamentos não são seus, não. Sabe o que isso é? Isso é ataque do inimigo, porque ele não quer que você louve a Deus. Porque quando a gente louva a Deus, é muito perigoso para o inimigo. Mas por quê? Porque no louvor, a gente põe Deus no trono do nosso coração. E a gente lembra quem Ele é e tudo que Jesus fez por nós quando Ele foi sacrificado na cruz por nós. Uau, que legal! Então eu preciso me posicionar no lugar de louvor, louvando a Deus e falando que Ele é o rei do meu coração. Exatamente. E você sabia por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus? Sim, porque no Antigo Testamento eles usavam cordeiros para sacrificar para aquelas coisas de pecado, não é? Isso mesmo, eles usavam um cordeiro e o cordeiro era sacrificado e as pessoas eram perdoadas dos seus pecados. E hoje Jesus foi o nosso cordeiro e ele morreu por nós. Que coisa maravilhosa! Ah, então é por isso que o diabo odeia o nosso louvor? É verdade, ele perde todo o poder quando a gente põe Jesus sobre o rei das nossas vidas. Que top, né? Vem cá, eu quero te mostrar um versículo muito top. Esse versículo é falado por todas as pessoas do mundo. Olha só. Fala aqui em Apocalipse 7, 10 e 12. E estavam gritando com grande clamor. Repita. E estavam gritando com grande clamor. A salvação vem do nosso Deus. A salvação vem do nosso Deus, Que está assentado no trono. que está sentado no trono. E do Cordeiro. E do Cordeiro, Quem é o Cordeiro? Jesus. Muito bem, olha só. Louvor Louvor e glória e e glória, sabedoria, sabedoria, agradecimento agradecimento e honra e honra e força e força e poder e poder sejam ao nosso Deus seja nosso Deus para sempre e sempre. para sempre e sempre. Amém. Que top, né? Parabéns. Uau! Então, enquanto louvo a Deus, eu tenho poder para vencer o inimigo. Muito bem, isso é demais. Parabéns. Apocalipse 7, 10 e 12. E estavam gritando com grande clamor. A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, louvor e glória, sabedoria, agradecimentos e honra e força e poder seja o nosso Deus para sempre e sempre. E honra e força e poder seja o nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Apocalipse 7, 10 e 12. Apocalipse 7, 10 e 12. A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, louvor e glória, sabedoria, agradecimentos e honra e força e poder seja o nosso Deus para sempre.
Vem aqui. Chega mais perto. Mais um pouquinho. Não me chama de chapa! Seu cabelo. O que foi? O que foi, minimal? Tá lindo. Acho bom! Eu te chamei aqui porque eu preciso de um serviço seu. Eu acabei de enviar aqueles 2 demônios inúteis até a escola de missões para destruir todas as armas que eles têm contra os nossos meteoros. Agora, eu quero que você ligue para eles e se certifique de que eles saibam exatamente o que eles têm que fazer. Estamos entendidas? Sim, mestre, eu falei mestre. Acho bom! O que você está fazendo aqui ainda? Sai da minha frente, seu imbecil! Tá fazendo o que aí? Fotossíntese! Vá! Sai! Chispa! Como você é burro? Burro coisa nenhuma. Eu não tenho orelha de burro, nem rabo de burro, nem pelo de burro. Mas se comporta como um. Vamos embora, não temos tempo a perder. É o seu celular, atende logo. Eita. Alô? Onde vocês estão? Mínimo? Não. Thiago, seu amigo de infância. É lógico que ele quer minimal. A gente tá na cafeteria. Senhor das Trevas, é pra vocês irem lá no negócio de arma, destrói as armas e vai embora! Vai logo! São muito maus. Cala a boca, sua gralha gigante! Deixa de frescurite, senão eu vou cortar a sua língua. Vamos embora, porque depois desse escândalo o mundo deve estar vindo atrás de nós. Eu amo usar essa capa. Quando eu tô com ela, eu posso soltar um punzinho e ninguém vai saber que sou eu. Oi, candidatos a missionários, tudo bem? Oi, professora! O pecado sempre nos afasta, não só de Deus, mas das pessoas também. Mas professora, se o pecado nos afasta de Deus, o que nos aproxima dele? Ah, boa pergunta. O que vocês acham? Sim, Amanda? O louvor? Isso mesmo, Amanda. Louvando a Deus, adorando a Deus, né? Colocando Deus no centro do nosso coração. Isso é muito, muito importante. Claro, como a gente já aprendeu também, estudando a Bíblia, lendo, meditando. Então é assim que a gente se aproxima de Deus. O que é isso? Gente, a nave detectou um meteoro bem grandão. Como assim? Gente, ele é enorme. Se ele nos atingir, a gente tá frito. Eu não quero ficar frito, eu quero continuar cru. Ela não estava falando literalmente, Abraão. Não, mas agora não é hora de brincar. Então a gente podia até atacar, mas nem dá tempo. E o Joshua nem tá aqui pra controlar as armas externas. Eu tenho uma ideia, a gente não tem aquelas naves pequenas? Sim, verdade. E o Joshua até usou um pra ir pra Terra? É, a gente tem, mas... Não, você não pode fazer isso, é muito perigoso. Você nem sabe pilotar direito. Eu sei pilotar um pouquinho, eu já sei usar as armas. E é a única chance. O que a senhora acha? Pois é, não queria, mas eu acho que é a única chance mesmo da gente sobreviver. Vai lá, Amanda, que você consegue. Eu não vou te decepcionar! Tá, gente, vamos lá pra sala de armas. Preciso atingir o meteoro! Eu preciso ficar perto o suficiente pra atirar nele, mas longe o suficiente pra ele não me esmagar. Ah! Não, isso não pode estar acontecendo! Você tem 5 minutos de oxigênio restando. Ah, não. O que eu faço agora? Eu estou presa aqui fora, sem poder fazer nada pra ajudar. E se eu continuar aqui, vou morrer. E eles também vão morrer. Você tem 1 minuto e 30 segundos de oxigênio sobrando. Torpedos voltos! Pronto. Ah! O que foi isso, professora? Mas isso nunca aconteceu O que a antes. gente vai fazer?
de força. Abraão. Gente, vamos começar a louvar e adorar a Deus, porque Ele tem tudo sob seu controle. Vamos louvar Jesus, vamos te adoramos, Jesus, te agradecemos. Bem, Deus não vai me deixar morrer, então preciso parar de reclamar e só louvar a Deus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Davi, mãe, deu tudo certo. Eu consegui destruir o meteoro. Galerinha, tudo bem com vocês? O louvor e a adoração são armas poderosas, não é mesmo? Hoje a Amanda aprendeu que a arma do louvor e a adoração derrota o inimigo. Nós vamos usar a arma do louvor e adoração e colocar Deus no trono sempre, amém? Porque quando Deus está no trono, Ele nos dá o poder para vencer o mal. Repitam comigo. Quando louvo a Deus, encontro o seu poder para derrotar o inimigo. Que demais! E os nossos versículos são Apocalipse 7, 10 e 12. Repitam comigo. A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono, e do Cordeiro. Louvor e glória, e sabedoria e agradecimentos, e honra e força e poder seja ao nosso Deus, para sempre e sempre. Amém! Aleluia! Lembre que esse Cordeiro é Jesus, porque Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Então vamos nos posicionar contra qualquer egoísmo e sempre colocar Deus no trono do nosso coração, com a arma de louvor e adoração. Amém! Gente, já está na hora de ir. Jesus ama vocês e nós também. Até mais!